novidade, então eu vou dar um oi por aqui. Meu nome é Daniel de Tomaso, eu sou um dos fundadores e sócios da Sandbox. Além disso, também eu sou CSO da BM Partners, que é uma holding de várias empresas na área de marketing, venda e tecnologia. E eu estou muito feliz de fazer esse encontro com vocês. Eu amo fazer Sandbox, a Sandbox só fazer 10 anos, é uma coisa que a gente ama fazer. E eu estou muito feliz de poder dividir as coisas que a gente vai dividir hoje com vocês. É um estudo que está na nossa cabeça faz muito tempo e que a gente conseguiu tirar do papel agora. A gente conseguiu fazer acontecer e, e fazer rolar, pelo menos um primeiro deles, uma primeira versão deles. Então eu quero contar para vocês ah, sobre esse estudo, sobre esse papo de carreira e como vai funcionar. Então, eu vou contar rapidinho para vocês, vou tirar o call to action, vou apresentar as pessoas, vou tirar o call to action da frente e a gente mergulha no conteúdo, tá bom? As pessoas que eu quero apresentar primeiro é a Rihanna, que está aqui, Rihanna Guissardi, que vocês conhecem. A Rihanna já fez de tudo aqui na Sandbox. A Rihanna já foi aluna, já trabalhou na operação da Planning Academy, já trabalhou na operação, quando a operação era presencial ainda. A gente trabalhou junto. A Ri foi, depois virou planejadora em Londres e trabalhou lá. Agora está de volta no Brasil, fez muita coisa legal. E ela ajudou a preparar esse trabalho aqui. Ela vai depois vai dar, vou chamar ela aqui para dar falar algumas coisinhas no meio, mas obrigado, Ri, por estar aqui, obrigado por ter feito esse trabalho, fazendo mais uma coisa com a gente. Assim. A gente tem aqui também o Tigor, que está como Operação Sandbox. O Tigor, ele está cuidando da operação da Planning Academy esse ano, vai trabalhar com a gente nisso, então ele vai poder dar um apoio para vocês, qualquer dúvida que a gente vai falando, mandem mensagem para ele, e ele me acha por aqui, porque daqui a pouco eu não vejo mais nada. E também a gente tem o Diógenes, que está ali em cima, Diógenes, que talvez se você já falou alguma coisa querendo estar interessado em algum curso com a Sandbox, você falou com o Diógenes e certamente ele te respondeu rápido, falou rápido com você, tirou suas dúvidas, foi atrás, porque ele é muito querido e muito agilizado para essas coisas. Então, a gente vai falar, vou falar rapidinho sobre a Planning Academy no começo, mas ele é o cara para quem vocês têm que pedir cupom de desconto. Ele que domina os cupons de descontos e vai colocar, se vocês querem qualquer coisa, vocês falem com ele, ele é o canal para esse tipo de coisa, tá bom? Essa apresentação que eu vou fazer hoje, ela tem muito a ver assim, com a Planning Academy, então eu vou falar 2 minutinhos, muito rapidamente, sobre a Planning Academy. Alguns de vocês talvez já conheçam, outros não conheçam, antes da gente entrar no conteúdo e vocês vão entender, porque as coisas estão muito ligadas, tá? Hum, Eu imagino que vocês já estejam vendo, se não estiverem, gritem, tá? Uma coisa muito importante. Se vocês tiverem, eu vou fazer uma pausa de dúvidas aqui rapidinho, depois de falar do Planning Academy, mas durante a apresentação, se vocês tiverem dúvidas, mandem no chat, tá? E, por favor, não me deixem deprimido que vocês não vão ter dúvidas e não vão ter perguntas e não vão ter coisas assim para falar, porque estou muito curioso para ver essas dúvidas de vocês, tá bom? A dúvida de vocês, então mandem, mas no final a gente responde toda. Eu acho que a ideia da apresentação nem é ser super longa, mas é passar todo o conteúdo para vocês e depois a gente poder mergulhar nas perguntas. Tá? Mas a Planning Academy, que papo é esse? A Planning Academy é a formação mais completa da Sandbox para estrategistas, para formar estrategistas, né? E ele foi pensado para ser mais que um curso, assim, ser uma plataforma mesmo de formação para vocês poderem aprender tudo o que vocês precisam, assim, né? Então, assim, ela é dividida em 9 pilares de conteúdo. A gente tem 54 módulos e temas diferentes nesses pilares, e cada pilar, um módulo, cada módulo, aliás, tem de 3 a 6 aulas, né? Então, assim, a gente passa desde uma visão geral, passa por insights, hard strategy, estratégia criativa, estratégia digital, verticais, que a gente faz um mergulho muito bacana em diferentes contextos onde a estratégia acontece, fala de storytelling, fala de gestão e liderança, fala de soft skills, enfim. A gente consegue passar por muita coisa diferente, com muitas aulas e muitos temas que a gente abre, que estão todos aqui, né? E todas essas aulas, assim, elas estão gravadas fora da visão geral, ali um comecinho, elas são on demand, disponível para todo mundo, assim. E a gente tem um grupo de professores muito legal, assim, muito completo, muito abrangente, assim, com gente diferente, gente que faz um excelente trabalho e que pode ajudar demais assim, na tua formação. Mas a Planning Academy não está restrita só a esses conteúdos, né? A gente também tem
mentorias, então tem formatos diferentes de mentoria, uma conversa um a um, com sessões diferentes. A gente tem o começo de conversa, que é uma primeira papo para quem está entrando nessa carreira, o Protalk, que é, quero falar com alguém que manja muito de CRM, a gente vai te colocar em contato com essa pessoa. Quero falar com alguém que manja muito desse assunto, a gente coloca em contato com essa pessoa. E uma coisa que é super importante para a Sandbox, que é o mão na massa. Então, a gente tem o The Challenge, que é um formato de você fazer um trabalho do começo ao fim, com orientação e com feedback de um cliente real nisso, além de sprints, assim, também, que a gente tem 4 sprints de code, definição do problema, um sprint de ideação, um sprint só de digital e um de storytelling, que em uma semana, em 4 aulas ao vivo, a gente começa com um problema e termina com uma solução ali, você entendendo passo a passo de como faz isso, tá? E além de networking, não só com professores, com outros alunos, nessa comunidade que você entra. Mas o legal é que tudo isso, assim, é um formato híbrido que junta on demand com live, numa jornada que dura 8 meses ali de coisas que a gente vai fazendo, mas principalmente onde você monta a sua trilha. Então a gente pode te orientar. Isso, a gente tem um negócio que o Diógenes pode colocar, que alguns de vocês já podem ter feito, que é uma avaliação, que você sobe ali, coloca os seus dados, responde algumas perguntas para ajudar a entender que tipo de coisa é mais importante, vale mais a pena para você, mas até com o papo que a gente vai ver na apresentação hoje, isso vale a pena e você pode olhar. E você forma, eu quero essa aula, não, isso já tem mais, eu quero mais essa outra, eu quero isso com sprint. Você monta e a gente monta uma coisa totalmente personalizada para você. Então é uma coisa que a gente tem muito orgulho, a gente também tem um formato de ciclos para quem tem mais, média ou muita experiência. São muitas possibilidades diferentes de como você pode trabalhar e fazer coisas para a Planning Academy. Então é um programa que a gente tem muito orgulho dele, assim, pode fazer e acho que vale muito a pena. E muito do que a gente vai falar hoje tem a ver com isso. Tá? Então, eu não sei se o Joe já mandou aqui o link, Joe, pode mandar aqui no chat o link da autoavaliação para todo mundo ter, o cupom também, para a galera saber o que tem aí, desconto e de coisas que podem valer a pena para vocês. E vamos mergulhar no nosso assunto aqui, no que a gente vai falar dessa aula mesmo. Foi um estudo muito bacana. Agora eu vou começar a compartilhar a tela de um outro jeito, eu não vou mais ver vocês, mas mandem perguntas no chat, que depois eu vou voltar no final e responder todas e vai ser a hora mais legal. Assim. Não me deixem só sem perguntas, mandem ver, tá bom? Uma pergunta, Tigor, deu certo a enquete? Deu sim, posso Tá bom. mandar. Você vai mandar para. Aqui daqui a pouco eu já falo para mandar, tá bom? Onde vai ser? Que Vai formato? ser no Forms. Ah, tá bom, vai ser no fórum. A gente olha, então, depois que a galera responder, você manda aqui no chat a resposta, tá bom? Porque daí a gente consegue ver quem fez mais de uma coisa ou outra, tá bom? Combinado. Turma, eu estou compartilhando aqui. Se vocês não virem a minha tela, a apresentação com uma cabecinha mexendo, vocês me falem, mas eu estou vendo aqui do lado que está. Vamos nessa, tá bom? Então, the next move, insights de carreira para estratégia. Como a gente fez esse trabalho, o que a gente estava buscando aqui, né? Então, assim, acho que tem uma constante para todos nós, para todos os outros estrategistas que estão fora daqui, que quem faz estratégia quer crescer na carreira, certo? A gente quer, de algum jeito, progredir, a gente quer fazer outra coisa. Você talvez esteja querendo entrar, talvez você venha de outra área queira entrar em estratégia, talvez você queira ser promovido, buscar um cargo de liderança, talvez queira trabalhar em agência, quer sair de agência para uma plataforma, para trabalhar em marketing, assim. Mas todo mundo quer crescer, mas acho que nem sempre a gente tem clareza de quais são as habilidades que a gente precisa para crescer. Principalmente quais habilidades a gente precisa demonstrar para fazer isso. Entendeu? E aí, a verdade é que, assim, talvez tenha muitas respostas prontas disso que a gente vai buscar no mundo coach da vida, mas a verdade é que a gente, como bons estrategistas, decidiu buscar insights sobre isso, buscar aprender um pouco sobre isso. Então, o que a gente fez? A gente mergulhou no LinkedIn. Como que a gente trabalhou? A gente mergulhou no LinkedIn e levantou mais de 100 perfis de estrategistas e quase 90 vagas para estrategistas no LinkedIn. E aí a gente foi fazer um estudo dessa coisa para entender a diferença entre o que as pessoas estão falando e o que as vagas estão pedindo e como cada uma dessas coisas funciona. Tá? Então, uma coisa que é muito importante vocês terem na cabeça aqui
e falo um pouco disso, né? Isso foi um ponto que a Rihanna levantou bastante assim, quando a gente estava conversando, que é, meu, a gente não tem noção quando a gente está escrevendo no, no, no LinkedIn que a gente é uma linha no Excel. A gente vira ali, na verdade, uma linha no Excel. Então, as competências que a gente fala vão entrar uma linha no Excel. A experiência, todas essas coisas vão entrar. Você vê essa tabela, essa visualização aqui de cima, em cima da tabela, é a visualização do LinkedIn Recruiter. Então, é como os recrutadores veem quando eles buscam. Eles veem ali, meu, o resuminho da tua descrição de perfil, a experiência, os dois últimas experiências, 3 pontos de formação acadêmica, e pode dar um destaque de quantas conexões tem alguma coisa, está pronto. Ou seja, é muito pouca coisa que a pessoa vai ficar browsing ali, tentando navegar para achar essas vagas. Né? Então, mas ao mesmo tempo também, com o volume, a gente tem bastante informação, e foi isso que a gente foi tentar fazer. Então, a gente foi no LinkedIn Brasil, e a gente buscou por profissionais de estratégia em diferentes níveis, tanto em agências como em empresas. A gente fez um scrape de 147 perfis, de quase 150 perfis de estagiários, até heads no Brasil, então gente que está em agência, gente que está em empresa, e fizeram também um scrape de vagas, de novo, de estagiário a head, né? Olhando, e aí começamos a fazer uma análise de comparação e contraste. O que a gente consegue aprender com essas coisas? O que a gente consegue olhar para cada um desses? Tá? E aí, de cara, quando a gente baixou e começou a montar esse banco de dados, a gente já percebeu alguns padrões. Né? Primeiro tem a ver com o tempo. Parece muito óbvio, mas tem um recado importante, que é assim, pessoas líderes passam mais tempo no cargo do que pessoas júnior. Resumo. Estagiário, assistente, analista, assim, em geral, estão 7 meses no cargo. É lógico, eles estão começando agora, mas, de novo, estão há pouco tempo ali. Quem é pleno, coordenador, supervisor, gerente, como a gente foi pensando ali, está há 3 anos no cargo. E liderança, diretores e heads, há 4,2 anos no cargo. A Thaís Frazão, que a Rihanna conhece bem, que é CSO na OGV, ano passado na Planning Academy, a gente pegou algumas perguntas de alunos, né, sobre carreira e, e levou para alguns líderes. E uma das perguntas que eu mandei para a Thaís foi: pô, será que eu preciso sempre mudar para ser promovido? E ela falou: não, é justamente o contrário, né? Você precisa, as pessoas que vão sendo promovidas e vão crescendo, é lógico que você recebeu uma proposta, pode dar, pode ser uma coisa legal, mas tem muito a ver com você investir no lugar que tem esse potencial, essa coisa, e fazer as coisas acontecerem ali, porque você vai precisar desse tempo, tá? Uma outra coisa, que é uma coisa que acho que todo mundo que é desse mercado já sabe, assim, é que a gente brincou aqui, eu e a Rihanna, que esse é um mercado que não é restrito ao eixo Rio-São Paulo, é restrito ao eixo Vila Madalena e Itaim assim, né? A esmagadora maioria das vagas que a gente encontrou, é lógico que dá para filtrar por lugar, mas olhando mais Brasil em geral, estão em São Paulo, estão na capital. Assim, só 13% dessas vagas que a gente encontrou estão disponíveis fora do estado de São Paulo, e sendo 6%, 7% quase no Sul e 4% no Rio de Janeiro. Né? Então, a maioria delas são vagas híbridas também, assim, então isso é uma coisa que é muito criticada, eu sei, assim, entre bastante gente, mas, enfim, é uma realidade que a gente tem no mercado, que as vagas estarem mais por aqui. Tá? É uma área que requer tempo de experiência e vivência. Então, de novo, falando coisa do tempo, a meta de tempo de experiência dos profissionais é 14 anos de mercado. Né? Então, assim, não é uma coisa que a gente vai fazer estratégia, a gente vai fazer de um jeito. É, você não faz um freela nessa carreira. Você pode até fazer uma carreira de freela, mas isso tem a ver com você ficar e aprender. E tem uma coisa, uma característica, assim, de que um estrategista mais experiente é um estrategista melhor? Provavelmente sim. Assim. Acho que a Rihanna tem um caso, eu pedi para ela contar um pouquinho da experiência dela quando ela foi para Londres, do perfil de estrategista, do perfil da formação das equipes por lá, e de como ela sentia essa coisa da experiência acontecendo. Conta um pouquinho, Viu?
Então, eu trabalhei já em duas agências em Londres, trabalhei na Ogilvy e na Oliver, que são os mesmos modelos aqui no Brasil, então é uma in-house e uma global grandona, e ambas as agências tinham era uma formação muito curiosa, assim, porque eu aqui no Brasil estava acostumada com ter bastante estagiário, assistente, analista, bastante gente de nível ali em pleno, e lá era todo mundo, as pessoas são muito mais velhas, então as pessoas de estratégia geralmente são a galera mais antiga da agência, assim, é um pessoal que tem bastante experiência e tem muitos diretores, a pirâmide ao contrário daqui, assim, todo mundo é diretor, aí tem um cargo acima de diretor que são partners, e para depois ir para o head, depois tem o CSO, claro, mas eu sentia que fazia muita diferença, assim, são pessoas que às vezes não sabem tanto, não manjam tanto da apresentação em si, sabe, a gente aqui é super técnico no sentido de, tipo, o que vai ter no slide, qual que é o conteúdo, e eles são muito críticos, assim, de negócio, então, cada reunião que eles entravam com o cliente, eles conseguiam provocar, explorar alguma coisa, eu senti que era um perfil bem diferente do que eu acabava vendo aqui, acho que era uma galera, com certeza, muito menos júnior, e com muito mais bagagem do que aqui, assim, acho que as pessoas mais novas tinham o dobro da minha idade, o que era muito, muito positivo, na minha opinião, assim, foi uma experiência que valeu a pena. Acho que falta esse convívio de gerações aqui nas agências brasileiras. E eu acho que assim, né, é lógico que a experiência lá é diferente, assim, né, tem a ver com a realidade do mercado é diferente, acho que a gente não vai ficar igual lá, ou não necessariamente isso certamente tem suas desvantagens também, assim, né, mas eu acho que isso fala um pouco sobre o tempo bem aplicado vai fazer da gente estrategistas melhores, né? O tempo bem investido vai ajudar a gente. Só um segundo, preciso voltar para o áudio, não dá, não dá pra. O tempo bem investido ele vai ajudar a gente a fazer um bom trabalho. Então, assim, o tempo que a gente investir assim, na nossa carreira de estratégia no lugar também vai fazer diferença. Assim, o quanto a gente aprende com o quanto a gente investe de tempo nisso. Tá? E uma outra coisa que a gente começa a olhar no LinkedIn assim, e, e faz sentido é olhar cada vez mais diversidade nas vagas. A gente percebeu uma coisa que tinha mais vagas falando sobre. Peraí, que sair. Desculpa. Tinha mais vagas falando sobre diversidade, 89% das vagas mencionando isso de algum jeito. Então, por exemplo, tinha uma vaga de especialista em planejamento estratégico de produtos digitais na Globo, falando, falando isso. Na Havas também, era uma vaga afirmativa. Assim. Então, de maneiras diferentes, as vagas falando sobre isso do que, por exemplo, de inglês. Então, 89% das vagas falando sobre inglês, sobre diversidade, 83% das vagas falando sobre inglês. Então, isso é importante, valioso, e é uma coisa que a gente está vendo mais. Assim. Enquanto isso já está maduro, quanto isso já chegou lá como deveria ser, é uma outra coisa, mas isso claramente tem uma coisa acontecendo que é visível nas vagas que a gente tá. Então, assim, só um primeiro cheiro para a gente ver o tipo de mundo que a gente encontrou ali quando a gente foi olhar. Mas acho que o mais interessante foi quando a gente começou a mergulhar mais fundo nessa história. Né? Quando a gente começou a analisar os dados, a gente foi percebendo outras coisas bem mais interessantes. Então, o que a gente fez aqui? A gente pegou todos os textos sobre, tipo, quando as pessoas estavam se descrevendo, as competências declaradas pelos perfis e as competências requeridas pelas vagas, a descrição de vagas. E aí, o que a gente fez? A gente jogou tudo isso no chat GPT para ajudar a padronizar. Então, sim, você está numa apresentação que usou o chat GPT aqui, mas a gente jogou tudo isso ali para ajudar a padronizar e encontrar palavras-chave. E em cima dessas palavras-chave, a gente criou 8 clusters, que são muito parecidos com os clusters que a gente tem ali na formação da Planning Academy mesmo, mas assim, que eles tinham muito a ver para isso. Tá? Então, que clusters eram esses? E aqui começa a entender. Um cluster era Digital Strategy. Então,
competências relacionadas ao desenvolvimento de campanhas e comunicação em redes sociais, em digital como um todo, eu acho em redes sociais mais especificamente. Então, marketing digital, estratégia digital, marketing online, online advertising, sei lá, Google AdWords, Facebook, tudo ficava meio nesse mundo aqui. Depois, Hard Strategy. Hard Strategy eram competências que estão conectadas a identificar problema, a tomada de decisão, pensamento estratégico. Então, aqui entra planejamento, strategy plan, business strategy, market planning, estratégia, definição de problema, resolução de problemas, tudo entrava aqui. Tinha uma coisa inteira sobre, eu vou pular um pouquinho aqui para o quinto pilar, que é Creative Strategy, que é habilidades conectadas ao processo de geração de ideias, a solução. Então, se Hard Strategy tem mais a ver com problema, com análise, o Creative Strategy tem mais a ver com a solução, com a criatividade. Né? Então, inovação, tendências, design thinking, a gente colocou aqui, ideias, criação, brainstorming, redação, esse tipo de coisa colocou aqui. Voltando para a nossa lista, soft skills, habilidades socioemocionais e comportamentais não necessariamente conectadas à estratégia. Então, assim, liderança, gestão de equipe, gestão de marketing, desenvolvimento, relacionamentos, organização, empatia, essas coisas todas entravam em soft skills. Tinha bastante coisa também que vem, até porque acho que o LinkedIn tem essa cara, currículos tem essa cara de software, né? Então, ferramentas de trabalho, de produtividade e design gráfico. Então, Office, Google Slides, Suite Google, Power BI, Photoshop, Figma, essas coisas, tá? Verticais também era um outro cluster só com competências específicas de áreas de atuação em planejamento. Então, CRM, live marketing, CX, B2B, relações públicas, commerce, finanças, às vezes uma coisa assim, entendeu? Uma coisa de investigação e insights, que são habilidades relacionadas ao processo de pesquisa e análise de dados de um público, de um mercado ou concorrência. Então, análise de dados, pesquisa de mercado, pesquisa, análise de tendências, inteligência de mercado, análise competitiva, análise financeira, tudo isso entrou aqui. E, finalmente, storytelling, né, que são todas as competências tem a ver com técnica de comunicação, contar uma história de uma forma envolvente e persuasiva. Então, apresentação, oratório, slides, montar deck, montar roteiro, PPT, tudo entrava. Então, a gente pegou e montou, olhando aquele, eram muitas, literalmente milhares de habilidades e palavras, keywords que a gente tinha, e a gente classificou todas elas nesse segmento. E aí, o que a gente percebeu? A gente começou a olhar, bom, o que as pessoas mais declaram? Qual é o lugar comum, assim, né? O que as pessoas estão declarando nos perfis delas, isso é mais importante. Então, em primeiro lugar, sei lá, isso aqui é uma indicação de peso, né? 29% das pessoas colocam mais de uma, mas só para vocês terem uma noção de peso. 29% eram habilidades relacionadas à digital strategy, depois vinha 25% com hard strategy, depois soft skills, softwares, que aparece muito, acho que as pessoas colocam software, porque, enfim, tem uma palavra pronta ali, say office, então você coloca um monte ali. Creative strategy, com 10%, depois dá um bom salto ali para verticais, investigação e análise em sétimo lugar, e storytelling. Isso é o que as pessoas estão falando nos perfis delas, tá? Mas quando a gente vai para as vagas, a gente começou a ver um desenho muito diferente. Então, quando a gente olha para as skills mais desejadas pelas vagas, o que é mais pedido na descrição, em primeiro lugar, soft skills. Em segundo lugar, hard strategy. Em terceiro lugar, investigação e análise, que era sétimo na outra lista. Depois, creative strategy. Só em quinto lugar, digital strategy. Depois, o software. Ele é quase parecido com software, assim. Depois, storytelling e vertical. Então, quando junta os dois, a gente começou a ver um desenho muito interessante, assim, de contraste mesmo, né? Então, por exemplo, soft skills que estava em terceiro no ranking de pesquisa, estava em primeiro no ranking das vagas, né? É a coisa mais importante, pelo menos que as vagas mais estão comunicando como importante, né? Em segundo lugar, hard strategy, que é parecida ali a posição que ela está. Em terceiro lugar, que a gente foi de longe, é uma surpresa desse estudo inteiro, vocês vão ver, investigação é lá do sétimo lugar e vai para terceiro lugar. Assim, né? As vagas estão pedindo isso, mas os perfis e as pessoas profissionalmente não estão necessariamente demonstrando isso ou evidenciando isso. Quarto lugar, Creative Strategy, que é mais importante do que ele está colocado ali. Só então vem Digital Strategy e depois vem os softwares.
storytelling mais importante do que aparece na outra lista, pelo menos em termos de ranking, e por último, as verticais. Então, quando a gente olha essas listas, a gente vê coisas muito diferentes, né? É quase como se eu tenho, de um lado, os perfis se vendendo como criadores de conteúdo, como gente que manja de marketing digital, gente que manja de digital, mas o que as vagas estão procurando são cérebros afiados, né? As vagas estão buscando perfis mais analíticos, mais inteligentes, mais inteligência do que as pessoas estão se mostrando, né? Eu acho que isso tem muito. Eu vou falar bastante disso, mas isso, assim, de longe é o find mais importante aqui. Eu acho que as pessoas demonstram muito sobre estratégia digital, porque, enfim, é super importante, né? É lógico que é importante, mas também porque é uma coisa muito falada e fácil de evidenciar. Então, você sabe cuidar de redes sociais, sabe fazer isso, sabe fazer plano de conteúdo, sabe fazer cosplay. As pessoas puxam muito por essa coisa quando elas querem demonstrar. Mas acho que quando as pessoas estão contratando, ela, cara, eu quero uma cabeça que funcione. Eu quero que saiba fazer essas coisas. Saiba, tem gente que sabe operar marketing digital, mas eu quero principalmente gente que sabe operar digital, mas que sabe pensar estratégia. Né? E aqui um parênteses, que eu preciso fazer um parênteses do óbvio. É óbvio que todas essas habilidades são importantes. Né? Em nenhum momento eu estou afirmando aqui, ou mesmo esses dados estão mostrando que estratégia digital não é importante. Assim. Ter que explicar isso seria um absurdo, é lógico que é importante. Assim. Mas o que eles estão mostrando é que algumas dessas habilidades ganham muito mais visibilidade do que outras na hora de procurar emprego. E não necessariamente de um jeito que corresponde à expectativa dos empregadores, entendeu? Eles não estão mostrando, as vagas não estão mostrando as mesmas coisas, desculpa, as pessoas não estão necessariamente mostrando as mesmas coisas que as vagas buscam, né? E aí, com essa loucura, com essa coisa na nossa cabeça, assim, a gente decidiu entrar e entender um pouco melhor esses movimentos de carreira, né? Vamos, então, aprofundar isso um pouco mais, né? Olhando para toda a base, começando a ver que tem esse contraste entre o que as pessoas mostram, que as vagas querem, como isso funciona em estágios ou necessidades diferentes, momentos diferentes de carreira. Então, a gente identificou 4 fases, ou 4 movimentos de carreira, e aí mostramos como esses dados se encaixam em cada um. Que fases são essas? E aí você pode colocar, Tigor, a enquete. A gente até fez uma enquete para depois falar aí no final quanto que cada um de vocês se identifica. Quais são esses 4 movimentos, tá? O primeiro movimento é quem quer entrar, quem está no começo. Talvez você já esteja fazendo estágio, você é assistente, mas tem a ver com esse começo. Né? Então, assim, são pessoas que ocupam vagas de estagiários, assistentes, estagiárias, em estratégia de comunicação em agência ou empresa. E aí as vagas são vagas para estágio, assistente, analista, que estão nesse. Tá? Crescer é quem quer ser promovido em estratégia. Tipo, eu já fiz esse começo de carreira e estou querendo ser promovido. Quero virar gerente, quero virar supervisor, quero virar coordenador. Estou querendo dar esse salto aqui dentro. Então, a gente analisou 36 perfis aqui, uh, pessoas que ocupam esse tipo de vaga, e vagas também com essas descrições, né? Supervisão, coordenador, tudo mais. Depois, a gente foi para liderar. Então, quando você já cresceu e quer virar chefe, quer passar a ser líder dentro de uma área de estratégia. Então, diretoras, heads, CSOs. A gente analisou o perfil de 59 profissionais que ocupam esses cargos e analisamos também vagas para esses lugares, assim, que cada uma desses pedidos. E, finalmente, quem quer mudar? O que é o mudar? É necessariamente não é que vem depois do liderar. Você pode mudar em qualquer momento ali dessa carreira. É mais ali do crescer, liderar, mas assim, é mais quando você está no meio aqui. É para quem quer sair de agência. Sair de agência, então, vagas desse perfil em estratégia em empresa. E pessoas que ocupam esses lugares apenas em empresa. Então, aqui a gente não olhou para a agência. Então, a gente quis mostrar para vocês quem são as pessoas e como elas se mostram e que ocupam e quais vagas tem em cada uma dessas fases e depois, se você quer sair, se você está buscando um outro tipo de mudança de carreira. Então, Tigor, não sei se você já colocou a enquete para todo mundo, pode jogar aí no chat. Se vocês puderem, a gente fez uma enquete para saber em que movimento cada um desses vocês estão. Respondam aí para a gente e no final a gente fala para eu entender como está cada um de vocês, tá bom? Vamos entrar em cada um deles, começando pelo entrar, no primeiro movimento. Né? Os profissionais, assim, em média, que estão olhando, que é engraçado, né? Eles têm 4
2 anos de experiência, mas 7 meses no último cargo. Ou seja, gente que está mudando, está se mexendo. As faculdades que mais aparecem aqui, PUCamp, Mackenzie, PUC, foram as mais é, presentes. E os termos mais frequentes na descrição do sobre ali foi apaixonado por, graduando. Então, assim, as pessoas são muito apaixonadas quando elas estão entrando assim, no começo de carreira. O pessoal muito emocionado. E as skills mais mencionadas pelos perfis foram mídias sociais, análise e Adobe. Mídias sociais, análise de dados. Olhando para as vagas, 14,3% das vagas que a gente analisou aqui tiveram mais de 200 aplicantes, ou seja, eram vagas muito concorridas. Em agências, principalmente também em telecomunicação, serviços, tinham vagas ali. E o que elas mais pediam? Análise, em primeiro lugar, experiência, colaboração. Tá? Quando a gente entra na comparação entre os clusters ali nos perfis e para as vagas, a gente vê esse contraste. Digital Strategy nos perfis está lá em cima, em primeiro lugar, como mais mencionado, mas o mais importante para quem quer entrar, investigação e análise. Depois vem Soft Skills, depois Hard Strategy, depois Creative Strategy, Digital Strategy está lá em quinto lugar. Então, isso é uma coisa que chamou muito a nossa atenção aqui, né? Porque, e tentando resumir ou carimbar essa história aqui, é assim, o primeiro lugar onde quem faz estratégia pode fazer diferença, quem faz estratégia precisa fazer diferença, é na geração de conteúdo sólido e inspirador. Então, quando eu penso na minha carreira, quando eu penso na carreira de gente começando mais novo, eu não preciso que a pessoa entre na equipe, chegar brilhando, trazendo 20 mil ideias, tudo mais, mas eu preciso que ela ajude demais no entendimento, que ela ajude demais no em geração de conteúdo, geração de um conhecimento que seja sólido, que seja inspirador, assim, entendeu? Então ela vai precisar mergulhar na análise, vai precisar meter a mão em pesquisa, vai precisar meter a mão em dados, vai precisar fazer isso, porque é aqui que eu preciso que ela faça a diferença imediatamente. Então, é uma coisa importante na nossa radar. Crescer. Então, quando a pessoa está querendo ser promovida, como que acontece aqui? A gente já tem pessoas aqui com 14 anos de carreira em média, 3 anos no último cargo, então aumenta bastante o tempo que a pessoa está no último cargo. As faculdades mais mencionadas foram Mackenzie, PUC e Federal, em geral, tem muitas faculdades federais ali. O termo mais frequente na descrição ali é solução de problemas, então isso já mostra uma mudança. Então, assim, se ali era um apaixonado, aqui é alguém que está sabendo resolver os problemas, está conseguindo fazer diferença. Mas estratégia digital ainda é skill mais falada, marketing, mas também já aparece por relação com o cliente, tá? As vagas são mais concorridas, então 28% das vagas tinham mais de 200 aplicantes, em agências, mas também consultoria e indústria, e as skills como relacionamento, storytelling e análise foram as mais mencionadas. Mas quando a gente clusteriza isso, de novo, o que acontece? A investigação e análise continua sendo muito mais importante do que ela era ali nos perfis, então ela estava em sétimo lugar, e ela com 4%, está com 19% das menções em segundo lugar, mas a mais importante aqui são as soft skills. Né? Então, é nesse momento que soft skills começam a importar tanto. Né? As pessoas vão ser promovidas ou vão conseguir crescer à medida que elas conseguem mostrar habilidades que não são só habilidades técnicas relacionadas à estratégia, mas coisas que estão em torno disso. Né? Então, assim, você vai aprender e você precisa demonstrar nos seus primeiros, naquele primeiro movimento ali, capacidade de investigação, análise de insights, mas você vai crescer demonstrando também soft skills. Tá? Terceiro movimento é o movimento de liderar, a hora de virar chefe. Tá? Naturalmente, as pessoas têm mais experiência, estão há 2 anos e meio no último cargo. Então, aqui a SPM aparece, então acho que tem uma coisa até geracional aqui também, acho que SPM e USP, assim, falando aqui em São Paulo, que foram as faculdades que todo mundo ia para as agências buscar, para as vagas, e hoje, até numa perspectiva de inclusão, estão abrindo muito mais esse leque, então, mas acho que isso carrega muito desse histórico, né? Então, aqui, os termos mais frequentes na descrição sobre é carreira, gestão, então a pessoa está tentando se mostrar como um pouco mais sênior,
Então, skills como liderança, tomar decisão, marketing digital são muito mencionados. É onde estão as vagas mais concorridas, então 37% das vagas tinham mais de 200 aplicantes, então está muita gente olhando para esse lugar, e esses skills têm a ver com experiência, inteligência, resultado. Então, você tem uma coisa de mostrar entrega, sabe? Que você garante essa entrega, você consegue fazer isso acontecer. Então, quem vai lá para cima, de novo, soft skills, investigação e análise, né? As pessoas, ainda que nos clusters aqui não seja mais digital strategy, a coisa que falam mais, seja hard strategy, e depois digital strategy, hard strategy fica em terceiro, é importante, mas soft skills, elas atingem o pico e a investigação e análise cresce demais. Assim, os maiores índices dela está aqui, ou seja, você precisa ser uma pessoa muito analítica, e acho que esse conjunto, né, que você olha esses três primeiros aqui para mim, 36%, 24%, 22%, e só depois 7% em Creative Strategy digital. As vagas estão buscando por pessoas que têm esse tipo de senioridade, de maturidade, de capacidade analítica, capacidade de pensamento estratégico. Estão buscando, de alguma maneira, aqueles planejadores que a Rihanna trabalhou lá em Londres, de algum jeito. Né? Então, assim, aqui a gente tem as vagas, são as mais concorridas e que mais demandam soft skills, mais demandam esse tipo de habilidade. Isso chega no pico quando a gente vem para cá. E, finalmente, para você que está aí pensando em mudar de agência, sair de agência, quero trabalhar em outra coisa, né? Que tipo de coisa é mais importante? Se as pessoas que a gente via, estrategistas que estavam trabalhando nesses lugares, estavam mais ou menos há 10 anos de experiência, sendo 1,7 anos no último caso. Aqui você já tem uma perspectiva, outras faculdades de Estácio, em foram faculdades mais recorrentes. E aqui você, é engraçado, né? Porque a gente pegou uma turma mais que está falando de marketing, então quer se afirmar, assim, acho que não só como comunicação, né? E também mais o lado sonho, mundo, transformação, uma coisa, tem um lado mais emocionado também nessa turma aqui. E o que eles estão evidenciando? Comunicação, mídias sociais e análise. Vocês vão ver um pouco do que, porque eu acho isso importante. Do lado das vagas, as vagas são muito concorridas aqui também, 34%, não tanto quanto as de rede, mais de 200 aplicantes. E a gente vê essas vagas em varejo, em fabricação de alimentos e bebidas, consultoria e fintech, tá? E as skills mais buscadas: gestão, análise e inovação. Então, aqui, a gente percebeu muito, e vocês vão ver isso nos clusters também, que para mudar, as pessoas precisam de alguém que traga criatividade e inovação para esse ambiente talvez mais rígido e mais fechado das empresas. Tá? Então, eles estão buscando essa coisa quando vem para cá. Então, aqui foi onde teve o maior salto em Creative Strategy, onde ele foi lá para quarto lugar. Né? E ficou muito mais importante. Soft skills continuam sendo mais importantes, hard strategy, investigação e análise, mas olha como Creative Strategy já cola ali, entendeu? Então, você precisa saber trabalhar, ter um pensamento ali como estrategista e logo você precisa ter o lado da investigação muito colado com a criatividade, porque eu acho que isso é que é diferente na, no ambiente fora de agência, né? É quase como assim, numa agência talvez tenha mais gente para ter ideia, né? Na empresa, eu acho que vai ser mais importante, você vai estar trabalhando mais perto das pessoas que precisam ter as ideias e fazer as ideias acontecer. Então, tem uma maior demanda por inovação e criatividade para o ambiente que é mais rígido ali nas empresas, né? Se a gente fosse olhar ali, entendendo cada uma dessas habilidades, assim, em cada um desses momentos, né, a gente tem no entrar ali no começo. É muito gritante essa coisa da investigação e análise, né? Então, assim, mais do que saber executar, saber investigar é muito importante. Assim, dominar as técnicas de boa análise e ser o dono das informações é uma coisa que você tem que fazer no começo da sua carreira. E vocês estão vendo esse aqui, Insight, ele tem um gap gigante em todos os momentos diferentes de carreira. Então, é uma coisa que você precisa dominar no começo e que vai ser importante para você navegar até o final da sua carreira, durante todo esse crescimento. O segundo momento de crescer é quando entra soft skills, então, no rolê. Né? Então, dominar as competências estratégicas, sim, é importante, mas saber que a hora do vamos ver, assim, as soft skills elas vão garantir a promoção. A maneira como você lidera, como você se comunica, como você se relaciona, como você colabora, vão ser definidoras ali, naquele momento.
ferramenta, né? Para o liderar, é muito esse equilíbrio entre as soft skills, mas o lado hard, o hard strategy com os insights, é, fazem muita diferença em tudo que está fazendo. E, finalmente, para as empresas, o que faz diferença, o lado creative strategy vai se destacar. Né? Então, acho que é legal vocês terem essa visão, assim. Eu acho que eu posso deixar um recado dessa coisa aqui. Primeiro, essa coisa de investigação e análise, e o lado mais hard, ele é mais importante em tudo. O Digital Strategy, ele é um dado que a gente está dando muita ênfase na hora de falar sobre ele, mas não é que ele é menos importante, mas ele não é decisivo sozinho ali. E o lado hard, o lado de investigação e análise é muito mais importante em geral do que a gente está imaginando. Tá? Aí, para fechar um pouco, a gente poder entrar um pouco nas perguntas, eu queria trazer algumas reflexões sobre o teu próximo movimento, para você pensar como você se encaixa nessa coisa que tem aqui para frente, tá? E são 3 perguntas, na verdade. E acho que a primeira delas, que ficou muito evidente, é: será que eu estou dando atenção suficiente para investigação e análise? Assim, tem um motivo para o trabalho de insights ser tão importante para a carreira. Assim, essa carreira de estrategista, ele surgiu aqui, né? Ele é o primeiro fundamento dessa profissão, tem a ver com entender as coisas, tem a ver com saber lidar com informação, saber lidar com dados, assim, entendeu? A ideia, montar o plano, entender de canais, tudo isso vem depois dessa coisa, né? Então, assim, porque está numa sala, pensa naquele VPD da empresa, né? Todo mundo ali pode dar ideia, desenhar estratégia, fazer apresentações, como o estrategista faz. O estrategista é quem faz essas coisas baseado em conhecimento de verdade. Então, acho que é por isso que a gente observou esse gap gigante em todas os 4 movimentos aqui, para entrar, para crescer, para liderar, gritando assim, pessoal, eu preciso que vocês entreguem isso, eu preciso que vocês venham e sejam sólidos. E é uma coisa que nem sempre a gente dá muita atenção. Eu tenho várias anedotas, histórias sobre isso, mas nos dados isso também fica bastante claro. A segunda coisa, que é uma dica mais, talvez, mais prática, assim, uma reflexão mais prática, é: será que eu estou transmitindo a coisa certa na hora de procurar emprego? Uma coisa que a gente não pensa em termos de comunicação é que a gente tem muito poucos pontos de contato para transmitir alguma coisa, para passar o nosso recado em termos de mobilidade profissional, mobilidade de trabalho. Pensa assim, o LinkedIn. Tem um monte de gente lá falando todo dia. Quando você é encontrado numa busca de um recrutador, por exemplo, com esse exemplo, de novo, essa é uma tela do recrutador. O que ele está vendo? Ele pode fazer uma busca, talvez pelas competências, se ele for bem CDF, mas as palavras que ele colocou ali, ele vai ver. O taglinezinho ali, aquela descrição que fica embaixo do seu nome, vai ver as suas 2 últimas experiências e as suas 3 experiências acadêmicas ali, que você pode colocar. Se ele quiser, ele vai ter que clicar no seu perfil e entrar lá. Você percebe como é uma coisa muito fechada? E o que a gente coloca nesse tagline, geralmente, entendeu? A gente coloca apaixonado por tal coisa, sabe? A gente não está colocando em primeiro lugar. Talvez a gente devesse colocar aqui alguém que sabe fazer análise, alguém que sabe investigar, que sabe lidar com informação em primeiro lugar, né? Se é tão importante. Outros lugares, assim, as competências. É muito comum a gente sair lá escolhendo competência no LinkedIn e colocando só competência, marketing digital, Office, não sei o quê, e a gente esquece de pegar essas coisas que são menos concretas e colocá-las como competências. Mas se você for buscar, tem lá no LinkedIn resolução de problema, capacidade analítica, investigação, todas essas coisas, tomada de decisão, todas essas coisas, elas são habilidades que estão disponíveis ali no LinkedIn para você indicar e para você colocar. É uma oportunidade. Você tem poucas oportunidades de colocar, não perde. E o principal, acho que uma que fica muito claro, pensa no que você fala numa entrevista. Né? Vou pegar o exemplo de investigação e análise. Tudo mais. Eu sempre gosto de perguntar numa entrevista, peço para a pessoa contar a história de algum trabalho recente que ela tenha feito, que ela se orgulhe. Eu acho muito revelador.
na minha experiência, pelo menos, a maioria das pessoas, elas falam, cara, então, o cliente queria tal coisa, tinha tal problema, e aí a gente foi lá e pensou que seria legal essa ideia aqui. E aí eu fui, a gente pensou e a gente trouxe essa ideia aqui para os influenciadores desse jeito, e transmitiu nos canais assim, e fez uma coisa de mídia, e deu esse resultado X. A pessoa conta a história desse jeito, esquece completamente de contar como foi a investigação, como que ela analisou, aonde ela buscou, que tipo de conclusões eles chegaram, como eles tomaram as decisões, como definiram o problema, qual foi o problema que eles definiram. Parece que o problema sai direto do cliente para a ideia, sabe? E todo esse meio fica negligenciado. De novo, você não tem que falar só disso, tem que falar dessas outras coisas, mas isso aqui está completamente soterrado. E você precisa pensar. Sempre que você está fazendo uma entrevista, sempre que você está escrevendo no LinkedIn, sempre que você está fazendo uma coisa, você está transmitindo alguma coisa. E você precisa, olha para esses clusters aqui, o que é importante no movimento que você está fazendo? Será que você está transmitindo isso? E por último, assim, a terceira reflexão, que eu acho que é mais importante do que transmitir, a gente sempre está muito preocupado quando a gente fala em mudar de emprego, em ser vista, né, em ser reconhecido, em construir a reputação certa e tudo mais. Mas a pergunta é quanto que eu domino as coisas que importam, né? Mais do que, tipo assim, aprender estratégia, aprender cada habilidade que define essa profissão. E para tudo que a gente está falando aqui, tem técnica. Dá para aprender a investigar, tem técnica para isso. Dá para aprender a analisar, tem técnica para isso. Tem técnica para ter ideia. Tem técnica para resolver problema. Tem técnica para trabalhar junto. Tem técnica para liderar. Tem técnica para tudo. Para todas essas coisas, tem técnica. E a verdade é que, sim, a gente tem que se preocupar em como a gente transmite isso, mas a gente tem que se preocupar também em saber fazer essas coisas, né? Em saber operar. Né? O que eu escrevi aqui no final foi: dá para fingir que a gente está fazendo essas coisas, mas é bem mais difícil e bem honesto, assim, né? Então, assim, tão preocupado que a gente tem que estar, como a gente vai demonstrar isso no LinkedIn, numa entrevista, de verdade dominar essas técnicas. Eu não preciso explicar para vocês sobre lifelong learning ou sobre como é importante a gente continuar aprendendo, desenvolvendo, assim, não estou nem falando de verdade sobre vender curso, mas assim, sobre quanto de verdade eu estou sólido e eu consigo fazer essas coisas, quanto eu sei, quanto eu dominei, quanto eu estou me aplicando nisso. Assim. Então, a gente se pergunta, estou dando atenção suficiente para investigação e análise? Estou transmitindo as coisas certas? Mas principalmente estou dominando as coisas certas? Estou aprendendo as coisas que fazem mais diferença? E é isso que eu acho que a gente devia se perguntar para esse próximo movimento. Pô, se o próximo movimento está pedindo isso, será que eu estou preparado para ele? Eu quero esse emprego. Será que eu estou me preparando da maneira certa para ele? No fim das contas, se eu fosse tentar traduzir isso em um recado, assim, tem essa expressão em inglês que é the real deal, né? Que aqui é uma coisa de verdade. A pessoa realmente é uma coisa. Então, assim, be the real deal, tipo, você seja o real deal, seja autêntico, entregue de verdade o que você está dizendo que você faz, né? E a gente tem não só que ser o real deal, mas a gente tem que se tornar esse real deal, né? A gente tem que become esse real deal, assim. A gente tem que conseguir, na nossa formação, de maneira intencional, trazer e buscar e conquistar as habilidades que fazem mais diferença e que são as importantes para então poder demonstrar essas habilidades com segurança e assim que a gente vai progredir. Quanto mais a gente consegue equilibrar isso, mais isso vai fazer diferença. Então, acho que esse é o recado que eu queria deixar para vocês. Assim, a gente vai abrir para perguntas agora, mas foi muito legal fazer esse trabalho e perceber coisas que sempre tiveram muito no meu radar, me incomodaram, e ver isso acontecendo em dados. Como as pessoas negligenciam coisas mais hard e colocam muito mais energia em coisas que são chamativas, por assim dizer, mas não necessariamente são as que vão ter mais valor, tá bom? E é isso, turma. Quero agora ouvir perguntas de vocês. Assim. Ah, vamos lá. Eu não sei se tem perguntas aqui. Eu já vou começar a rodar perguntas aqui nesse. Fiana, você acha que a inteligência artificial, coisas como o ChatGPT, podem roubar nosso emprego no futuro? Eu li sobre isso. Assim, acho que a resposta realista é. A gente acabou de fazer um episódio inteiro de podcast sobre isso. Então, ouve lá que a gente falou sobre AI e estratégia. Foi muito legal. E acho que a resposta mais realista é alguns empregos vão rodar sim.
entendeu? Vão rodar sim. Acho que a resposta mais good vibes é meu, não, sou um ser humano. Assim, acho que alguns seres humanos vão ficar quais? Os que forem mais operários nessa história, entendeu? O trabalho mais operário de inteligência artificial vai chegar muito rápido. Então, assim, eu li uma outra coisa, a gente não vai mais precisar de criativos por causa de inteligência artificial, acho que a gente vai precisar de criativos que saibam lidar com a inteligência artificial e não necessariamente com a estratégia. A gente precisa saber muito, saber como, como fazer, tá? Fabiana, será disponibilizado material? Sim, Fabiana, a gente depois vai mandar para vocês para um outro ambiente e vai poder responder isso. Assim. Tigor, não sei se você olhou, você mandou a enquete aqui, se as pessoas responderam. Coloca aqui para a gente no chat o resultado para dar uma olhada, tá bom? Ah, pensamento crítico e curiosidade, o Gustavo falou sobre isso. O que chama mais a atenção quando você entrevista alguém para uma vaga de planejamento. Eu particularmente, assim, eu tenho um viés de que a pessoa consiga demonstrar as habilidades que ela está tentando me vender. Então, assim, tá, eu gosto de ideia e gosto de trabalhar. Tá bom. Me dá um exemplo. Como você faz isso? Eu estou testando, na verdade, se a pessoa, quanto a pessoa consegue, de verdade, ah, entregar aquilo que ela está prometendo, assim, sabe? Então, isso é uma coisa que eu acho que é sempre importante. Assim, a gente está, assim, entrevista é um jogo de demonstração, você está se entendendo ali, é normal, é para ser assim, entendeu? É fundamental você conseguir provar, demonstrar. Então, contar uma história. Você tem que pensar sempre assim, ó. Prepara a tua entrevista desse jeito. Quais são as afirmações que você quer fazer? Eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo, eu gosto disso, eu gosto daquilo. E para cada afirmação você precisa de uma evidência. Eu sou bom de ideias. Olha esse projeto que eu fiz, que eu ajudei nos brainstorming com essa ideia. Eu gosto de trabalhar com outras pessoas. Nessa equipe, a gente era em 14 trabalhando juntos e era muito legal. Sei lá, coisa assim, entendeu? Que você consiga demonstrar e fazer acontecer, tá? Vou pegar uma da Marina. Quando falamos em tempo de experiência, consideramos tempo de estágio também? Em geral, sim. Em geral, sim, a gente fala em geral e a gente já respondeu aqui que sim, a gente coloca isso no rolê, a gente colocou isso na história, tá? Eu vou pular uma que seja. Tá, e qual a importância do portfólio de estratégia? Como criar um bom portfólio e destacar sobre o projeto, tá? Hum, essa coisa de portfólio, uma coisa eu adoraria que fosse mais difundido, tá? Para as vagas, para avaliação, mas a verdade é que não é, entendeu? Eu acho que o portfólio entra onde, assim? Ele entra geralmente para mim, pelo menos, no momento pós-entrevista. Então, eu sempre, eu sempre penso em quero conhecer a pessoa, quero saber o currículo dela, conheci ela, se interessou, eu vou querer ver trabalho. E às vezes as pessoas mandam um portfólio que eu gosto, mas eu gosto mais ainda quando ela me manda trabalho específico. Olha esse PDF que eu Aí ela paga algumas informações que sejam mais sensíveis, alguma coisa assim, e manda assim. Eu quero ver a pessoa. E mesmo importante, quando a vaga é importante, eu peço para a pessoa apresentar para mim essas coisas. Então, assim, o valor que tem na tua pergunta é o valor de evidência. Ele ajuda a evidenciar coisas que a gente falou, coisas que a gente falou ou, na entrevista, assim, entendeu? E o que destacar sobre os projetos? Problema, metodologia, tudo mais. Eu acho que você precisa conseguir ter um destaque equilibrado entre o lado mais hard, definição do problema, investigação, e o lado da solução das ideias. É muito importante também, a gente falou muito de investigação em sites, é assim, uma pessoa muito boa de investigação não é um estrategista, é um pesquisador, né? A gente precisa dar o salto para a solução. É premissa do trabalho, assim, entendeu? Mas não é um salto sozinho, não é um salto que foi embasado em alguma coisa, né? Aí, o Yuri, ou a Yuri, não sei se foi o Yuri ou a Yuri, deu aqui um exemplo da Clarice AI, que é um IA
para a criação de conteúdo, e vai começar a focar muito, gente, agora. Muito AI explicando como usar a estratégia, porque é importante mesmo, a gente tem que aprender a lidar com essa coisa. Sofia Pickett, qual a importância, na sua opinião, de ter um perfil ativo no LinkedIn, compartilhando, interagindo e criando conteúdos? Acho que importância é uma palavra forte, acho que tem um valor enorme. Se você for mais ativo, provavelmente você vai ser mais lembrado e você vai tá mais, vai ser mais valorizado, vai ser mais lembrado. Mas acho que é muito importante você pensar na imagem que você está construindo com o tipo de relação, de uso que você faz do LinkedIn, tá? Porque acho que ele ajuda a manter o teu network vivo, alimentado, mas você tem que estar projetando a coisa certa. Você não tem que simplesmente ficar lá só falando, olha que legal, isso que eu fiz. Cada uma daquelas coisas que você está postando diz alguma coisa sobre você. O que você quer que elas digam? Você precisa escolher que coisas são essas. Então tem um valor, é importante, faça do jeito certo. Entendeu? Hum. A instituição acadêmica ainda é um fator que pesa no perfil, as skills e experiências valem mais que o computador. Acho que as experiências pesam mais do que a instituição acadêmica. Eu acho que a instituição acadêmica, aqui no Brasil falando, tá? Acho que fora pode ser bem diferente, tá? Eu acho que você está nos Estados Unidos de Yale, no seu LinkedIn, acho que vai ajudar bastante. Assim, Harvard, acho que ajuda, né? Porém, falando assim, numa realidade mais próxima, assim, acho que faz diferença, menos do que experiência, mas o problema é que muitas vezes no começo de carreira você tem menos experiência para mostrar, né? Então, assim, quando você tem 20 anos de carreira, a instituição acadêmica vai ser menos decisiva. Quando você tem 3 anos de carreira, ela vai pesar mais porque você tem menos informação para contar. Agora, de verdade, assim, hoje em dia, eu vejo as vagas muito mais abertas em termos de instituição acadêmica, mas muito mais abertas, indo intencionalmente procurar em mais lugares. E eu acho isso bom que a gente está achando pessoas mais interessantes e mais diversas abrindo esse lugar, tá? Hum, Seria possível criar um portfólio de estratégia semelhante aos que os criativos fazem, sites como Behance, etc. Sim, bastante gente já faz isso desse jeito e pode funcionar, entendeu? Eu acho que é legal às vezes, mas assim, pensa no momento da jornada em que o portfólio entra. Para um criativo, o portfólio vai na frente dele, entendeu? Portfólio, então, olha essa pasta aqui. Depois que você viu a pasta, talvez você entreviste o cara, né? Para o estrategista, geralmente é o contrário. Geralmente você conhece e você usa aquilo para se aprofundar. Então, não é simplesmente sobre capturar a atenção e sobre impressionar de primeira, é sobre quando a pessoa está usando aquilo como prova uh, e evidência. Tá? Vou voltar em outra pergunta aqui da Ri. Hum, você acha, qual você acha que são as soft skills mais importantes para um estrategista? Assim? Acho que na nossa lista aqui, na verdade, saiu. A gente pode abrir depois e colocar liderança, gestão, coisas desse jeito, assim. Mas eu acho, se eu fosse falar para mim, assim, hoje, tem uma coisa de curiosidade, iniciativa, vamos dizer assim. Eu acho que é uma coisa mais crítica e questionadora. Para mim é muito valioso, porque isso é o que faz você ser estrategista, entendeu? Tipo assim, você é o perguntador da sala. Você é esse cara, você é essa pessoa. Então, e a segunda coisa que eu acho que tem muito valor assim é capacidade de colaboração, de trabalho junto, entendeu? Como você é trabalhando no time, o que você está trazendo para a mesa, o que você está provocando ali, o que você está fazendo acontecer, isso tem muito valor, tá? Hum, Depois, ideias-chave. Você pode falar de cases atuais com boas estratégias no mercado, coisas que eu tenha visto e gostado? Pô, a gente fala isso bastante assim, no nosso podcast, assim, mas acho que eu vou pegar duas. Aqui, uma mais próxima que eu acho legal, mais recente, nos últimos anos, e uma mais
e outra mais gringa. A mais local, assim, é Nubank. Assim, acho que o exemplo de construção de marca do Nubank nos últimos anos é muito primoroso, assim, é muito bem feito. Eles construíram um negócio mastodôntico de reconhecimento que realmente mudou o mercado e com uma postura de marca challenger. Eu acho que eles têm mais acerto do que outros, mas é muito alto nível, muito bacana fazer. Vou falar de um outro case ah, que eu gosto muito de estratégia, assim, que eu falei muito no último podcast, foi sobre Airbnb. No podcast que tem no ar amanhã. Aliás, ouçam, escutam, Synapse, podcast do Sandbox. Airbnb, porque eles fizeram uma mudança ali de estratégia na época da pandemia, de sair totalmente de performance e ir para marca. E isso garantiu a performance deles, eles conseguiram manter, porque eles mudaram a maneira de, não só como eles se relacionavam, como eles investiam a grana e a força da marca segurou. E agora, com a volta das viagens que está estourando, eles fizeram o primeiro ano inteiro de lucro deles de cabo a rabo, em 2022. Então, acho que é um trabalho ah, muito interessante. Assim. Tem uma pergunta aqui para você, Henrique. Pessoas mais maduras que você viu em Londres, migraram de outras áreas como criação, atendimento, mídia. Responde aqui, Rino Aberto. Eu sei que você já respondeu aqui escrito, mas é legal você falar. Tá bom. Enfim, o que eu contei foi que sim, bastante gente veio do atendimento. Como eu contei, são pouquíssimas as vagas de entrada para planejamento, porque lá, pelo menos, o pressuposto que se tem é que é uma vaga que demanda experiência, então não precisa de estagiário nessa vaga, né? Eles geralmente trazem pessoas que já estão há 5 anos como atendimento para entrar assim, no mercado de planejamento. E como eu comentei, mídia, eu acho que o Brasil é um dos poucos países que tem mídia dentro da agência, porque lá são companhias apartadas. Então, você tem a agência que pensa toda a comunicação e consegue colocar algumas coisas online no digital, mas a compra de mídia tradicional, TV, rádio, mídia out of home, é tudo feito por birôs de mídia, são escritórios só de compra de mídia, que não tem conexão em relação com a agência. Eles fazem isso justamente para que a sua proposta de comunicação não tenha nenhum interesse financeiro da agência. Então, eles não querem que você pense em ganhos financeiros da agência quando você vai propor para a empresa o seu plano de comunicação. Então, por isso que é proibido lá a agência comprar mídia. Porra. Legal, deixa eu pegar uma outra aqui. Gente, eu vou fazer as perguntas porque as perguntas são o filé da história, tá? Daniel e Rihanna, qual conselho quem está em cargo de entrada e gostaria de crescer na própria agência? Primeiro, assim, não saia correndo, né? Crescer na própria agência, fique lá, né? E acho que, de novo, a Ri é um exemplo, assim, ela começou na OGV, estava lá com estagiária, foi efetivada, depois ela teve vontade de ir para fora, e a gente veio para lá. É lógico que existem empresas que têm mais oportunidade, a OGV é uma empresa enorme, tem muita oportunidade, tem outras que não têm esse mesmo nível de oportunidade. Mas a primeira coisa é, segura o faniquito, sai correndo, assim, entendeu? A segunda coisa que eu acho importante é você, de novo, tem a ver com crescer, é você, primeiro, garantir que a tua base está resolvida em investigação e análise, que você faz isso bem. Porque é muito comum ver as pessoas crescendo na carreira com um buraco gigante, tá? E como a gente viu, continua sendo importante. Você vai ser mais sólido se fizer isso. E terceiro lugar, que é que você começa a investir loucamente em soft skills, assim, demonstrar essas coisas. Você demonstra onde? Nas relações, nos trabalhos que você faz, tudo mais. Tem muito a ver com intencionalidade, sabe? Se você quer ser visto de tal maneira, como você vai fazer aquilo acontecer, ou vai fazer aquele negócio funcionar, tá? Então, eu acho que poder mostrar isso nas relações que intencional com essas coisas faz muita diferença, tá bom? Ah, o Rodolfo tem um. Rodolfo, não sei se você consegue abrir o microfone e falar um pouquinho aí pra gente, contar um pouco essa experiência que eu acho legal. Conta aí. Opa. Então, gente, acho que, primeiro de tudo, muito legal, né, os resultados. Eu acho que tem uma análise interessante também principalmente dessa demanda, né, reprimida ali do mercado de uma forma geral.
o relato é mais voltado ali para uma coisa que a gente sentiu, né? Eu abri uma empresa há um ano atrás chamada Dive, focada ali em outsourcing de estratégia para agências, né? Então, suprindo muitas vezes uma necessidade da própria agência de dar mais atenção, ter mais profundidade ali e análise, né, de fato, principalmente para pequenas e médias agências, né? Falando nesse sentido, muitas vezes não tem uma estrutura que tenha essa capacidade, né? E uma das coisas que né, dentro disso, que era o principal ponto que a gente identificou como uma das coisas, né, que tem uma relação muito grande com a pesquisa, de fato, os soft skills, a liderança, a gestão, é uma coisa que é o grande diferencial, assim, né, porque no final das contas a gente chega para organizar a casa, né, eu até coloquei aqui o parar para pensar, né, porque muitas vezes você tem uma afobação muito grande para, exatamente como vocês falaram, né, ir direto do cliente para uma ideia, né? Do cliente para uma ideia para resolver de fato aquilo lá, mas no final das contas, o quanto isso resolve de fato, né? Então, a gente acaba só de ter esse argumento de venda como um ponto de contato, a gente já consegue suprir uma demanda de fato que está ali reprimida no mercado, a gente achou essa possibilidade, né? Então, já acho que uma parte dessa pesquisa aí valida um pouco disso Total. né, então tem Eu um acho que tem uma caminho coisa. interessante. Primeiro, eu não conhecia a Daia, legal. Coloca o link aqui depois do chat para eu dar uma olhada, que vai ser interessante. É assim, por que soft skills começa a ser mais importante, eu acho, ali no crescer, no segundo modelo, no segundo momento ali de crescimento? Eu acho que isso acontece muito quando você está falando, assim, quando você está no começo, tem geralmente pessoas tomando esse tipo de decisão de soft skills por você, né? Alguém está fazendo essas coisas, olhando, decidindo, fazendo esse treco. E, e a verdade é que toda a técnica do mundo de investigação, de análise, de ter ideia, ela morre na praia se você não sabe fazer ela acontecer no ambiente de trabalho. Ou por desorganização, ou por relacionamentos quebrados. Eu vi isso muito na minha carreira, entendeu? Onde tinha uma entrega técnica desproporcional com soft skills, e aí não vai. Assim. Então, assim, olhar para isso, uma pessoa com, sei lá, 7 anos de carreira, já tem que estar super olhando para soft skills, assim, com bastante ênfase mesmo, assim, porque vai ser fundamental para crescer, porque é ali que as pessoas também vão perceber essa senioridade, sabe? Acho que perceber senioridade tem esses dois lados, que é essa pessoa sabe trabalhar, sabe se comportar, sabe se relacionar e tudo mais, e essa pessoa sabe pensar, analisar e decidir. O lado criativo, inovador, ele também é importante, mas ele tem um outro efeito. Assim, o efeito que ele tem é meio, pô, esse cara é bom, sabe? Esse cara é bom. Assim. É outra coisa que ele constrói. Assim. Acho que para construir essa solidez, assim, esse lado, é muito importante. Boa. Boa, obrigado, Rodolfo, por compartilhar aqui. Gustavo, o mercado de São Paulo poderia ter uma concentração e demanda de profissionais da área, se difere de igual forma de outras regiões do Rio Sul para desenvolvimento profissional? Eu acho que geralmente está no mercado com mais. Hoje em dia, isso mudou, porque, enfim, todo mundo trabalhando também de casa, mais híbrido, uma coisa assim, mas em geral você está num ambiente mais com mais coisa acontecendo, uma economia maior, com mais coisa, tem mais troca, é mais intenso, assim, isso acontece mais, assim, São Paulo é um mercado muito grande, acho que Londres provavelmente é um mercado maior, então a Rio sente essa diferença, quando vai para lá, olha, ou quando você vai para Nova York, sabe, eu acho que tem esse tipo de coisa quando você está num lugar que tem mais intenso, mais coisa rolando, mais gente passando, mais assim, isso se você sabe absorver, você provavelmente tem mais concorrência, mas tem mais oportunidade. É um jogo com mais pontos, sabe? É mais jogo de basquete, menos futebol, que termina 2-0, termina 100 a 95, assim, entendeu? Os placares são mais elásticos. Assim. Das perguntas, assim, eu acho que é isso. Eu não sei se eu pulei muito alguma pergunta importante. Gente, alguém tem mais alguma pergunta? Quer dar um feedback? Quer fazer um comentário? Quer fazer alguma coisa? Fale aí, vou gostar de ouvir. Pode abrir o microfone, levantar a mão. Ninguém? Bom, turma.
Obrigado por vocês terem ficado comigo até essa hora. Assim, a gente gostou muito de fazer esse trabalho. A gente fez esse trabalho também para divulgar a Planning Academy, para ter a oportunidade de falar dela. Assim. A gente curte demais assim, a Planning Academy, e ele justamente tem essa característica de você olhar para as coisas que podem fazer diferença na sua carreira e investir nessas coisas, né? E colocar energia nessas coisas, colocar energia nesses lugares para você desenvolver, assim. Então, assim, é muito verdadeira a ideia de que a gente pode se tornar o real deal, assim. Mas a gente precisa dar foco nisso, assim. Vou pedir para o Diel colocar de novo aqui o link da avaliação e do cupom. A gente tem uma condição muito legal de 20% de desconto rolando garantido essa semana. Então, tá bacana. A gente também fez uma seleção com coisas mais essenciais num preço mais acessível. Então, entrem lá, dá uma olhada para a gente poder olhar umas coisas que vai valer bastante a pena, tá bom? Obrigado, gente. Valeu. A gente depois vai compartilhar esse material. Fiquem atentos também, vocês que participaram, para a gente poder disponibilizar para todo mundo, tá bom? Valeu!